Olá, bem-vindos ao meu canal, A Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilham Cunhuian, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, e estamos aqui todos os dias para oferecer uma porção desse alimento, né? Desse prato especial que estamos aqui seguindo, aprendendo de quem Jesus é. Estamos no vídeo número 123. Todos estão gravados aí no canal, à disposição. Se você não viu os anteriores, pode assistir no tempo que você desejar e seguir diariamente também com a gente nessa proposta de chegarmos à medida, à estatura completa de varão perfeito, né? Como exemplo do nosso top model que é Jesus. É ele que nós queremos imitar, é ele que nós queremos ser transformados à sua imagem e semelhança. Por isso estamos aprendendo melhor de quem ele é. Então, continuando no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, no qual Jesus se auto-apresenta como o pão da vida em um duro e longo sermão para a multidão de discípulos que o seguiam, conforme tratamos no capítulo passado, observamos ao final duas reações distintas. Uma delas, em João 6:66, dizia: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A ideia de comer do corpo de Jesus como sendo pão da vida não lhes parecia muito saborosa. Ao contrário, foi para eles um sermão bastante indigesto. Porém, para os seus verdadeiros discípulos, famintos por comer da palavra viva, ficou ainda mais apetitoso, conforme a bela e melodiosa declaração de Pedro, quando Jesus perguntou também aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não cremos, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, de fato, daquela hora em diante, ficou mesmo bem definida a separação entre os que são e os que não são separados, né? Ou seja, santos, né? A palavra santo que parece um jogo de palavras, mas propositadamente relacionei a separação com a santificação, de acordo com o significado original da palavra santo. Kadosh, palavra hebraica que serve como raiz comum que dá origem a outras palavras relacionadas a esse mesmo conceito, como santidade, santificação, separação, consagração. Os estudiosos dizem que na raiz dessa palavra estão inclusos os sentidos de brilho, separação e pureza, e também transmite a ideia de cortar fora, apartar ou separar. Esses conceitos muito bem se aplicam mesmo a Jesus, o Santo de Israel, como diz também em Isaías 41, aquele que foi separado e dedicado para um propósito sagrado. Jesus era e sempre será completamente santo em sua natureza, motivos, pensamentos, palavras e ações. Por isso é chamado de Kadosh, o Santo de Deus. A própria concepção de Jesus foi em santidade para que assim pudesse ser chamado santo. Tanto que, ao ser anunciado seu nascimento, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Ela perguntou, né? Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ó, Lucas 1, 34 a 35.
e ele foi chamado santo até pelos mais profanos. Espíritos imundos, quando ensinava na sinagoga, disseram, a narração em Marcos 1, 23, 24 diz assim: justamente naquela hora, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Sim, tanto seres humanos, Pedro, né, foi o caso que disse, quanto seres angelicais, o Gabriel, que disse para Maria, como também os demoníacos, espírito imundo, que proclamaram a santidade de Jesus, os três. A beleza da sua santidade foi revelada tanto aos profetas do Antigo Testamento, na visão de Isaías, quando viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isso está em Isaías 6, de 1 a 3, como também aos apóstolos do Novo Testamento, na visão que João teve do trono celestial, com seres viventes ao redor, os quais dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. E Hebreus também fala, Hebreus 7 diz: e de um sumo sacerdote como este, que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Jesus, o Santo de Deus. Ele é santo. Portanto, né? Agora a minha oração é essa: que o Senhor Santíssimo Jesus também me santifique, tendo-me purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e me apresente a ti mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, como diz Efésios 5, 26 a 27. Porque, assim como é santo aquele que me chamou, também devo ser santa em toda a minha maneira de ser e em tudo que eu fizer, pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim também proclamo que tu és santo, santo, santo. Não só sei disso, mas creio nisso. Saúdo todos os santos, meus irmãos, amados irmãs, com um fraterno ósculo santo também. É isso aí, foi bem santo, né? O nosso estudo de hoje, essa designação de conhecermos Jesus como santo, faz-nos reconhecer também como santos, santificados, né? Esse versículo é bem forte para nós, né? Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, é uma ordem que nós recebemos, nós precisamos buscar também essa santificação, se queremos mesmo ser assim parecidos com Jesus. Amém? Então, Deus abençoe o seu dia, a sua semana, e estaremos aí juntos amanhã novamente com mais um título de Jesus, se Deus quiser. Até lá.